Sabe quando você está utilizando um aplicativo e de repente ele trava e aparece assim: este aplicativo parou de funcionar? Isso pode ser uma exceção não tratada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro Matuque e hoje vamos falar de exceptions. Bom, exceptions é um conceito muito simples. Durante a execução do seu programa podem acontecer coisas inesperadas. Imagine que dentro do seu programa existe uma operação de divisão e um dos argumentos dessa divisão é zero. Na escola nós aprendemos que uma divisão por zero resulta em zero, certo? Mas quando vemos outros conceitos de matemática, nós aprendemos que essa operação não é tão simples assim e o nosso programa não sabe como se comportar. Então, quando um dos argumentos da divisão resulta em zero, o programa para. E aí, nós, como programadores, precisamos tratar essa situação. Existem diversas outras situações que um programa para tratar uma exceção. Por exemplo, quando ele tenta acessar uma variável que é nula. Ele tenta ler um atributo dessa variável e essa variável é nula. Ou quando você chama um método e passa um argumento nulo para esse método, né? Este argumento não pode ser nulo e assim uma outra exceção pode ser lançada. Quando você está lendo um arquivo da sua máquina e este arquivo tem uma extensão que não está prevista no seu programa, uma imagem, um arquivo de texto, uma música, qualquer coisa, né? Então este programa vai parar e avisar você: olha, aconteceu algo inesperado e nós não podemos continuar. Quando a exceção não é tratada, o programa para de funcionar. Ele crasha, que é um termo muito utilizado por usuários e também por programadores. Então, conforme nós falamos no início desse vídeo, vamos replicar esse exemplo da divisão por zero. Imagine agora que nós vamos fazer uma divisão de A por B, certo? Uma divisão muito simples. Se executarmos esse código, né, nós vamos ver que o programa vai parar. Ou seja, bom, apareceu uma exceção não tratada, exception unhandled. Bom, qual exceção é essa? O sistema tentou fazer uma divisão por zero, certo? E o programa parou de funcionar. Como nós tratamos exceção dentro do código? Quando nós temos um conjunto de instrução crítico, ou seja, que pode lançar uma exceção, nós precisamos utilizar um bloco que chama try-catch. Toda instrução que for crítica, que pode lançar uma exceção, deve ficar dentro do try, certo? E o catch será a exceção que será lançada. Vamos apenas remover esse throw para que o código prossiga da maneira que desejarmos. Aqui dentro do catch eu vou exibir uma simples mensagem. Bom, exceção lançada. Correto? Perfeitamente. Agora, quando executamos esse código, bom, peço desculpas, precisamos colocar um artifício aqui para que esse código pare de funcionar, trave, e nós conseguimos visualizar essa mensagem. Essa linha é apenas para esperar uma entrada do teclado. Como eu não vou digitar nada, o código vai parar. Apenas para visualizarmos o que vai aparecer, certo? Quando executamos o código, mais uma vez, veja que a mensagem dentro do catch ela é exibida. Exceção lançada. Ótimo. Bom, mas nós vimos que quando nós lançamos exceção, não era esse tipo de exceção. Esse exception, essa classe exception, ela é a classe pai de todas as exceções. Todas as exceções dentro do C#, elas herdam de exception, certo? Mas isso não é recomendado. Nós precisamos colocar aqui a exceção que foi lançada, divided by zero, certo? Porque, por exemplo, imagine que nós temos uma outra variável, um outro objeto, vou chamar aqui de objeto, apenas para fins didáticos, que tem um valor nulo, certo? Dentro do .NET, todos os objetos, todas as classes herdam da classe Object. E dentro dessa classe Object existe um método que chama toString. Então eu posso simplesmente invocar o toString aqui, objeto.toString. O que eu estou fazendo aqui? Tentando acessar um método deste objeto, ou seja, desta classe objeto, certo?
dessa classe Object. No entanto, o objeto é nulo. O que vai acontecer? Desculpa, bom, ele caiu dentro da exceção, obviamente, porque eu não corrigi esse código. Não posso ter uma exceção aqui antes, senão ele vai tratar. Vamos mudar esse B para 2, certo? E executar novamente. Então agora não vai aparecer a exceção de divided by zero, mas apareceu uma outra exceção, null reference exception, certo? Se eu manter o catch exception, certo? Ele vai cair no catch sempre. Por quê? Todas as exceções partem de exception. Então eu preciso tratá-las individualmente. Eu preciso ter um catch para divided by zero. E quando eu tenho uma nova exceção, uma potencial nova exceção, eu preciso utilizar um novo catch. Perfeito? E aqui eu vou colocar uma outra mensagem. Exceção por nulo. Simples assim. Ao executarmos, nós vemos agora que o segundo catch foi lançado, né? Então, ótimo. Aqui nós temos o tratamento de duas exceções e podemos tratá-las indefinidamente. Por último, nós podemos, se quisermos, digamos que podem acontecer exceções que você não consegue prever. E aí sim você pode utilizar a exceção geral, a exceção genérica, que é exception. Vou simplesmente exibir exceção. Tá. Os catch seguem uma hierarquia, ou seja, a primeira exceção encontrada, o primeiro catch encontrado, ele vai ser lançado. Então, caso seja necessário utilizar o catch exception genérico, utilize ele por último, né? Bom, ainda temos um terceiro bloco para tratar exceções que se chama finally. Dentro do finally, o finally será executado de qualquer forma. Qualquer coisa que você colocar no finally, ele entrando no catch ou não, esse bloco vai ser executado. Então, mais uma vez, fazendo o teste, veja que ele caiu na exceção por nulo e depois no finally, certo? Bom, e se tivermos uma exceção extremamente específica, um caso muito específico de um programa que estamos criando e pretendemos criar uma exceção. Para criar uma exceção é bem simples. Vamos imaginar que dentro do seu programa não pode conter, os argumentos dessa operação não podem ser negativos, né? Então, para criar uma exceção, eu simplesmente crio uma classe, certo? Vamos colocar aqui número negativo exception, certo? Já que todas as exceções finalizam em exception. Simplesmente preciso herdar da classe exception, perfeito? Aqui eu posso utilizar um construtor para exibir uma mensagem qualquer, executar uma instrução qualquer que for necessária. Ou ainda, para exibir uma mensagem durante a exceção, eu posso chamar também um outro tipo de construtor, mas nesse caso ele precisa receber uma string message e herdar o construtor da classe exception que recebe essa mensagem. Então eu preciso passar uma string para esse construtor herdado e ok, ele vai exibir essa mensagem que eu eventualmente necessitar. E como faço para tratar exceções específicas? Bom, imagine agora que vou colocar aqui, alterar o valor do meu b para -2. Então, dentro do try, eu preciso verificar as condições dessa exceção. Então, agora, simplesmente usando uma estrutura condicional, if, eu verifico se a é menor do que 0, ou seja, negativo. Desculpa, a não, b, ou a é menor do que 0, certo? Então, estou verificando se os meus números são menores do que 0. Caso algum deles for menor do que 0, eu vou lançar uma exceção. E como eu lanço uma exceção? Através da palavra-chave throw. Então, throw new número negativo exception. Como eu tenho um construtor para passar uma mensagem, eu posso exibir aqui, ó, exceção por número negativo. Perfeito?
Então, caso eu executar o meu programa, veja que agora eu tenho o catch exception genérico, certo? Então ele caiu dentro do catch exception e do finder. Eu não estou tratando o número negativo exception especificamente. Vou comentar esse catch e executar novamente. Vocês vão ver que ele vai travar o programa, né? O programa vai parar de ser executado, conforme as outras exceções. Então eu preciso tratá-la assim como eu tratei o null reference e o divided by zero. Então dentro do catch, vou descomentar esse catch e reutilizá-lo. Então aqui eu vou colocar número negativo. Quando eu tenho uma mensagem ou quero extrair atributos e informações da exceção, eu posso utilizar um objeto que vai retornar esses dados. Para utilizar esse objeto, eu simplesmente insiro ele na frente da exceção. Ou seja, aqui eu chamei de X, ele pode receber qualquer nome, tá? Então eu poderia utilizar em qualquer uma das exceções, não é obrigatório, mas eu poderia utilizá-lo. Vou utilizar aqui no número negativo como exemplo. Então dentro do writeLine eu posso utilizar EX, ponto. E aqui eu tenho uma série de propriedades que eu posso utilizar. Então vou utilizar o message, certo? O message vai exibir a mensagem que foi passada quando eu lancei essa exceção, certo? Então veja bem, agora ele apareceu exceção por número negativo. Se eu quiser descobrir qual o caminho da exceção, ou seja, qual a classe, o projeto, etc., eu posso utilizar um outro atributo que chama ex.stacktrace, ou seja, a pilha de execução desta instrução. Então aqui ele vai me mostrar aonde aconteceu, e este é um artifício extremamente útil quando precisamos depurar o nosso código. Pegamos um código já pronto, precisamos entender o que está acontecendo quando lança uma exceção e nós não sabemos aonde, porque projetos podem ganhar uma dimensão e utilizar dezenas, às vezes centenas de classes, né? Então é sempre importante utilizarmos esse tipo de recurso para não criarmos problemas insolúveis, né? Bom, acredito que exceptions, os conceitos básicos de exceptions são esses. Obviamente existem outras informações pertinentes a exceptions, mas como os primeiros passos, né, que são os propósitos desses vídeos no canal, acredito que sejam suficientes, ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários, não esqueça de deixar o joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal para dar aquela força, e um abraço a todos.